Vânia Ferrari, descabelada como nunca, desbocada como sempre, para ter um papo cabeça com você sobre fundamentos e expressões. Antes disso, eu vou pedir para você clicar ou no meu canal no YouTube ou na minha página profissional no Facebook para você se inscrever e para você curtir e assim receber sistematicamente os avisos dos meus vídeos. Faz isso aí, quebra essa. Muito bem, por que eu quero falar sobre isso? Sábado eu estava na minha sessão de terapia com a melhor psicóloga, terapeuta, eu não sei, ela é uma mistura de tudo, astróloga, não sei, é uma mulher incrível que caiu na minha vida há mais de 20 anos, eu faço terapia com ela desde os 21, e a gente estava tendo uma conversa sobre essa história, que coloca uma leitura que eu tô tendo sobre mindset. Qual que é a história? A história é assim, a gente estava falando que quando a gente é criança e jovem, a gente recebe da nossa família os nossos fundamentos. E você tem que tratá-los com muito zelo. E não é porque o fundamento se expressa de uma determinada forma que você tem que jogar ele fora. Deixa eu explicar melhor. A minha família é muito religiosa, mais especificamente a minha mãe. Portanto, o fundamento que ela me deu é um fundamento baseado na fé, na crença que existe um Deus que criou tudo e tudo mais. Se eu me apegar só ao fundamento e somar a ele a expressão, que é a religião que ela segue, a forma como ela crê nesse Deus sobre o qual estamos falando, eu posso me perder, no sentido de não acreditar em algumas coisas e desqualificar o fundamento. Por exemplo, eu não acredito em pecado capital. Eu não acredito que a gente nasceu pecador. Eu não tenho como acreditar nisso. Vai. Eu acredito na Bíblia como um livro histórico. Eu leio a Bíblia como um livro de história, contextualizando aquela época. Portanto, a aplicação da Bíblia para a minha vida ela é fundamentada na história. Só que eu sou uma pessoa de fé. Então, eu mantive o fundamento, mas a forma como eu o expresso é diferente da minha mãe. Por que eu tô falando isso? Porque isso muda a tua vida inteira. Já que a maioria de nós vai para os divãs das terapias para falar de família e vai para a área de RH para falar de liderança, que está relacionada à forma como você foi criado, então o nível de psicopatia das lideranças está muito relacionada à falta de amor e afeto que esses líderes tiveram dos seus pais e das suas mães, ou a dificuldade que eles têm de se expressar, ou a dificuldade que eles têm de ser eles mesmos, ou a quantidade de pressão e tudo mais, gera esse monte de problema que a gente está vendo nas organizações. Então, acompanha o meu raciocínio. Eu tô lendo esse livro aqui, Mindset. Veja o que ele diz logo de cara. John X ali, eu não sei pronunciar o nome dele, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Olha aqui, foda. Tem a ver com a frase do meu quadrinho da Caixa Filosofal aqui, fora mimimi, né? Parar de reclamar e de botar a culpa no outro, de se vitimizar e começar a olhar para dentro de si. Por isso que o processo terapêutico é importante, a meditação é importante, a leitura é importante para os profissionais do século XXI, para compreenderem os seus processos e como a sua cabeça funciona. E aí tem um quadrinho aqui do Calvin que eu adoro, que eu vou contar pra você. O Calvin chega pra uma menininha lá e fala: o que você tá fazendo? Ela diz: eu tô estudando, todo dia eu chego em casa e revejo a lição, refaço o que eu não entendi e tudo mais. E aí ele dá de ombros pra ela e fala assim: ah, mas eu achei que você era esperta. Qual é a crença que tá por trás disso? Que as pessoas que têm poder ou que estão em situações privilegiadas ou que estão se dando bem nesse mundo são exclusivamente pessoas espertas e inteligentes. Ora, se você acreditar nisso, você tá lascado, porque isso não é verdade. Não é verdade. Né? Eu, por exemplo, tenho uma frase clássica que eu falo para todo mundo que me conhece, eu digo: eu não sou brilhante, eu sou uma burra muito esforçada.
Eu sou uma burra muito esforçada. Eu não sou brilhante. Eu conheço pessoas brilhantes. O Ricardo Semler é brilhante. O Ricardo Guimarães é brilhante. Enfim, Marcelo Desenha é brilhante. São pessoas que têm um cérebro privilegiado. E todos eles foram meus líderes. E, portanto, posso comprovar. Eles têm uma memória incrível, fazem conexões incríveis, concatenam ideias de forma incrível. Enfim, eu não sou como eles. Eu não sou brilhante. Mas eu sou muito esforçada. E se você olhar atrás de mim aqui e por toda a minha casa, você vai ver o que mais tem nessa casa é livro. Porque eu estudo. Quando você atribui às pessoas o fato de elas serem brilhantes e por isso serem bem-sucedidas, você queima uma etapa da sua vida. Porque você para de se esforçar. Entendeu? Outra coisa que as pessoas falam, puxa, mas eu estudei em colégio público, eu estudei no SESI a vida inteira. Aliás, foi muito divertido. O SESI, você sabe bem, não é uma escola particular, é uma escola para funcionários das empresas. Meu pai era metalúrgico e, portanto, nós três em casa tivemos uma vaga no SESI. O SESI tinha uma professora que me ensinou a estudar. Quando ela me ensinou a estudar, minha vida mudou também. A minha mãe, quando eu ganhei meu primeiro salário aos 16 anos, sentou comigo e me ensinou a cuidar do meu orçamento. Quanto dinheiro entrava, quanto dinheiro saía. E ela falou, você tem que fazer isso sistematicamente. Então, tudo é conhecimento, tudo é aprendizado. Agora, você tem que transformar conhecimento em ação. Esse é outro ponto. Muita gente para na academia. O que me irrita gente que só estuda? Estuda e não consegue aplicar o que estudou. Estuda e não consegue transmitir o que aprendeu em língua leiga. Então, uma segunda coisa, se você já sabe que não é genialidade que transforma as pessoas, mas estudo, agora você tem que saber que o estudo tem que se transformar em ação, tem que se transformar em um plano. Por isso que eu tenho falado para vocês sistematicamente, anota a tua meta, anota o teu plano, porque ele vai acontecer. Tem acontecido comigo domingo agora, a gente acabou, Anne e eu, de bater mais uma meta que a gente tinha do ponto de vista profissional dentro da nossa empresa e aconteceu. Mas ela só aconteceu porque há um ano, em outubro do ano passado, a gente sentou, fez conta, fez plano, a gente implantou o que a gente combinou. Eu investi no Congresso Nacional de RH, investi na execução de materiais como esse e na execução de livros. Estou escrevendo o 3º livro. É trampo, gente, é trabalho, é ralação. Ó, trabalho, felicidade, garra e ralação. Trabalho, felicidade, garra e ralação, né? Então, cuidado. Uma pessoa não pode considerar-se verdadeiramente fracassada enquanto não começar a culpar os outros. Se você já começou a culpar alguém, o universo, a sua família, as suas tradições, a forma como você foi criado, o seu líder atual, o seu emprego atual, você não sai para dar o próximo passo. Então, queria te recomendar a leitura deste livro e esse outro que eu sempre recomendo. Você deve estar com o saco cheio de ouvir falar. Portanto, se você só ouviu falar, mas não leu ainda, faz isso agora. Poder Sem Limites, a minha edição é antiquíssima. Aqui tem uma frase que eu gosto muito. O capítulo chama-se Livrando-se da Limitação. O que você quer? E a frase é a seguinte: só existe um sucesso: ser capaz de viver à sua própria maneira. Christopher Morley. Cara, viver à sua própria maneira tem a ver com o vídeo anterior, do Seja Você Mesmo, tem a ver com o que você deseja. Se você não mapear e não escrever o que você deseja, você está vivendo a vida de uma outra pessoa que não é a sua, né? A sua vida, o seu jeito e tudo mais. Então, assim, leia esses livros e já comece a planejar o seu 2018. O meu já está planejadinho. Quantidade de treinamentos que eu tenho que dar, clientes que eu quero atender,
repercussão que o meu trabalho, que eu desejo que o meu trabalho tenha nas redes sociais, impacto que eu desejo que o meu trabalho tenha na vida pessoal e profissional das pessoas que me assistem, enfim, tudo isso está escrito, bicho, não está na cabeça, está num caderno, né? Então, cuidado, se você tem uma mente limitada que está te limitando, se você acredita, você tem crenças limitadoras que surgiram a partir de fundamentos que você recebeu na sua escola, da sua família, do seu grupo de referência, das pessoas que você confiava na sua tenra infância e na sua juventude, e você não fez a migração para a expressão desses fundamentos, pode ser que você esteja se impondo determinadas limitações, determinados jeitos de viver. E isso não existe. O nosso cérebro é poderosíssimo. O nosso cérebro é incrível. A capacidade que a gente tem de ficar cada vez mais inteligente, porque conexão neural é isso, né? O exercício de fazer sinapse é esse. Quanto mais você estuda, mais inteligente você fica. Quanto mais você lê, mais vocabulário você desenvolve. Como o sentimento, a ação, ela é uma expressão, né? Ela precisa de uma expressão, que é o seu vocabulário. Quanto mais você lê, mais inteligente e mais ágil para implantar suas soluções você fica, tá bom? É isso. Ficou confuso, não? Se ficou confuso, escreve aí o que você não entendeu. Eu te prometo que faço um segundo vídeo. Eu queria mesmo trazer a minha psicóloga aqui para falar com vocês. Que essa é genial. Essa é da categoria dos caras inteligentes que eu te falei. Essa mulher é gênia. Essa aqui tem uma mente e um coração realmente privilegiados. Mas isso não quer dizer que nós não possamos aprender com ela. É isso. Né? Aliás, o Poder Sem Limites fala sobre isso, na sua capacidade de não ter que viver a vida do outro para ser como o outro, mas você consegue mapear como ele está hoje e encurtar esse tempo de aprendizado. Tá aqui no livro. Leia e depois você me conta o que você achou, tá bom? Uma ótima semana para todos nós. Até já!